Olá, tudo bem, gente? Começando mais um episódio aqui dos Segredos dos Síndicos. Esse é o segundo episódio da quarta temporada. Sim, senhoras e senhores, chegamos já na quarta temporada e, claro, sempre trazendo conteúdo relevante e dicas práticas que você sabe você vai conseguir aplicar no seu dia a dia e com certeza vai fazer a gestão do seu condomínio muito melhor. E sempre que tem episódio aqui, você sabe que sempre do outro lado lá da mesa tem alguém especial, alguém com experiência e alguém que sabe o que está falando. Nossa, que responsabilidade, hein, Grazi? Então... E não é diferente. Aqui ao meu lado está a Graziela Araújo. Ela é graduada em administração e pós-graduada em controladoria pela FGV. Ela já é síndica profissional há mais de 7 anos, Grazi. 7 anos! Meu Deus do céu! Seja bem-vinda, muito bom te receber aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, há 7 anos já nessa luta diária. O pessoal fala, né? A vida de síndico é um leão por dia. Nossa, tem dia que a gente mata o zoológico inteiro. É. Aí teve uma pessoa que me falou assim, olha, é um leão por dia, mas o problema nem são os leões, o problema são as antas que ficam na frente. É bem isso. Às vezes a gente, a rotina do síndico em si, ela até que se você tiver a sua programação, você consegue lidar com ela de uma forma bacana, assim, né? O problema é que os moradores às vezes complicam. Às vezes uma coisinha assim se torna algo Maximiza, tão... né? Isso. E é isso que acaba fazendo com que o dia seja muito estressante. Ó, eu quero ouvir muito as tuas histórias, mas antes eu quero ouvir a história dos primórdios. O que é aquela primeira história? Porque assim, a gente sempre pergunta se foi teu sonho ser síndica, se era uma coisa quando criança, a sua mãe ou alguém falava assim, olha, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser síndica. Isso aconteceu com você ou foi a vida que te levou para a sindicatura? Olha, eu vou te dar só um exemplo, eu vou contar a minha história, mas eu vou falar só um exemplo dos meus filhos. Eu tenho gêmeas de 7 anos. E aí eu falo assim, filha, vamos ser síndica quando crescer? Ela fala assim, não, mãe, não quero. E elas nasceram bem na época que você se tornou síndica. Sim. O que acontece? Nós compramos um apartamento, e na época era só eu, meu marido e meu filho. Então, nós compramos um apartamento que estava super tranquilo, né? E nas vésperas de entregar o apartamento, fiquei gestante. E aí, saiu o empreendimento. E na hora de escolher, de fazer a implantação, né? Na hora de escolher o síndico, nós pegamos um advogado na época, porque o primeiro entendimento foi, é advogado? Ele sabe o que está fazendo. E aí, eu sempre tive aquela versão assim, nossa, o síndico é aquele cara que aumenta condomínio. Então, eu vou ficar junto, que eu vou barrar esse aumento. E aí, eu fiz parte do conselho. Então, quando nós instituímos o condomínio em maio, o condomínio foi entregue no mês de agosto. E aí, o síndico renunciou no começo de outubro. E aí, não tinha síndico para colocar no lugar. E eu, como eu era presidente do conselho, eu acabei assumindo essa função. E aí eu comecei como síndica moradora. A princípio, a gente deu aquele auxílio, né, até uma próxima assembleia. E aí, quando chamamos uma assembleia, o pessoal viu que estava andando e falou, não, vamos continuar com você. E aí, depois disso, foi só indicação. E já são 7 anos. E eu continuo nesse condomínio. Não moro mais lá, mas continuo como síndica profissional. Entendi, mas tudo começou como síndica moradora. Sim, sim. E sem nenhuma ideia de querer ser síndica. A única coisa era que eu queria segurar o aumento do condomínio. Entendi. E consegui fazer isso na pandemia. Na pandemia, eu acho que eu fui a única síndica que conseguiu dar um desconto para os moradores. Nossa. E conseguimos lidar com o caixa do condomínio, porque nós tínhamos um recurso muito bom, e aí na pandemia houve aquela... todo mundo desesperado, quer ficar desempregado, então olhando para os moradores,
nós demos um desconto. Então, quem pagava o condomínio em dia tinha um desconto. Na época, acho que era 20% que nós dávamos. E ajudou muitas famílias, né? E nós seguramos reajuste condominial, depois a gente tirou o desconto, mas seguramos a taxa de condomínio por mais 2 anos. Uhum. Então, esse condomínio não pode falar, a síndica entrou e não fez. Não, nós fizemos sim. Uhum. Ô Grazi, você falou que tinha uma visão de síndico, que era aquela pessoa que aumentava o condomínio. Mas até pela tua experiência, logo você sentiu, principalmente durante uma pandemia, que é uma função que você tem que ter sensibilidade. Como foi isso para você? Eu sei que, acho que rapidinho você deve ter desvendado seus olhos de que não era só aumentar condomínio, mas essa questão da sensibilidade. Como foi essa transição para você? A princípio, peguei o condomínio sem entender como seria. E aí eu fui estudar as plantas do condomínio, como se formava uma taxa de condomínio. E eu venho do mercado financeiro, trabalhei por 8 anos como analista financeira. Então isso daí me ajudou muito na hora de entender o caixa. E eu falo que precisou de uma boa gestão, porque se eu tivesse dado um desconto sem fazer essa projeção, essa análise, eu poderia ter quebrado o caixa do condomínio. Então foi tudo muito analisado, muito bem estudado, para que os moradores naquele momento tivessem o suporte que eles precisavam. E talvez se a gente não tivesse feito isso, eu poderia ter acarretado numa inadimplência maior para o condomínio, né? Então, nós ajudamos da forma que nós conseguimos. E os moradores foram gratos e reconheceram a situação, né? Tanto é que eles entenderam que nós utilizamos o recurso que tinha guardado em benefício deles mesmo. Então, eu não tenho problema nenhum em relação à transparência e gestão desse condomínio. Justamente porque a gente trabalha de forma a explicar para eles a situação, o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Então, foi isso que me ajudou bastante nesse condomínio. E é claro que a gente tem que montar uma previsão muito bem montada, porque qualquer erro a gente prejudica o condomínio. Se você não prevê um gasto, você quebra o caixa ao longo do ano. Uhum. E como é que é trabalhar assim com esse tipo de... tem gente que fala prevenção ou previsibilidade, né? Isso. Você entender o que vai acontecer ou projetar. Você acha que ainda é um erro constante em alguns condomínios que não projetam esse futuro? Com certeza. Tem síndicos que eles optam por não colocar as manutenções anuais. Então, toda vez que tem uma manutenção, eles solicitam um rateio extra. Eu já acho que isso não é viável. Porque o morador, ele não tem aquele valor, nossa, eu tenho que me preocupar se esse mês vem a menos ou a mais. Então, na minha gestão, eu coloco os gastos de gás, eu coloco já na previsão orçamentária, em termos de divisão ali entre os moradores, para que no próximo mês, eu gastei um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu vou pagar a mesma quantia. Uhum. Então, o morador consegue se programar com isso. Às vezes a gente tem algum gasto inesperado e a gente fala assim, esse mês, né, de repente vem alguma coisa diferente. Entendi. E aí, então, a gente trabalha sempre com isso, com valor fixo, mensalmente, para o morador se prevenir. Nossa, isso é maravilhoso, porque eu já tiro da minha caixinha de possíveis emergências o meu condomínio. Sim, e porque fica muito senão mais toda fácil. vez o condomínio, é uma coisa nova. Poxa, toda hora eu vou ficar esperando que vai vir alguma bomba do meu condomínio, né? Sim, e às vezes a gente pega um condomínio novo, onde o síndico não faz dessa forma. Uhum. Aí tem mês que vem, tipo, R$30 a mais, tem mês que vem 50, e aí os moradores, eles reclamam bastante. Então eu percebo que o tipo de gestão, já deixando um valor fixo, isso ajuda o síndico, ajuda mensalmente e facilita para os moradores. Até numa prestação de contas e previsão orçamentária fica mais fácil. Dá mais segurança. Dá mais segurança. Que legal. E você acredita que essa tua experiência anterior em controladoria, sabia que eu ia errar essa palavra uma hora, e assim, essa parte de análise financeira e tudo mais, quando os moradores ficam sabendo que você tem, assim, você como síndica profissional que participa de assembleias para vender lá teu peixe, assim, como é que é a reação da galera? Nossa, eu quero alguém que controle meu condomínio. Sim, eles veem que a gente não tá ali por amadorismo. Então, nós estamos ali realmente porque nós entendemos aquilo que fazemos. Eu costumo ser muito transparente com eles. Uhum. Desde a manutenção de um extintor até uma pintura de fachada. Então, a gente está com um prédio aí para fazer uma pintura e os moradores não aprovaram por custo. Mas eles não aprovaram
Mas eles sabem de todos os riscos, tudo que compromete. Então, assim, eu acho que uma gestão transparente, onde o morador decide o que ele quer, mas entendendo o que vai acontecer, se fizer ou não fizer, eu acho que é a forma mais satisfatória para você fazer uma gestão, né? Então, é isso que eu levo para o meu trabalho. Ser muito transparente, mesmo que o morador não goste, né? Às vezes, do nosso posicionamento, mas eu acho que isso é o essencial para o nosso dia a dia. Excelente. Eu vi que no teu Instagram são mais de 1.800 unidades. Sim. São 7 anos que você tem, você já ouviu muita história. Vou apelar para sua transparência agora. Nesses 7 anos aí, sempre existem muitos problemas, né, muitas dificuldades. Mas qual que é aquele que sempre bate nesses 7 anos o mesmo problema? Qual que é a grande dificuldade na vida do síndico? Sabe aquela história que a gente fala, mulher, homem, é tudo igual, só muda de endereço? Assim são os moradores. Quais são as reclamações pontuais de síndico? Lixo, criança e barulho. Essas reclamações não faltam em nenhum condomínio. As pessoas, acho que falta às vezes o senso de coletividade. Então, nós estamos muito habituados a viver no individualismo, né? Então, quando você vai morar num condomínio, às vezes por não saber ou não querer, a gente tem pessoas que acabam não cumprindo as regras. Por mais que você oriente, por mais que existam placas, por mais que tenham comunicados, esse é o grande desafio do síndico, conscientizar o ser humano. E é um trabalho educacional. Sim. E muitas vezes de prevenção. Sim, e envolve também toda a parte psicológica, né? Então, às vezes o morador vem bravo e a gente tem que ter toda aquela técnica para conversar e fazer e mudar aquela situação, né? E muitas vezes não é nem técnica, é sensibilidade. É você entender que o morador tá falando com você daquele jeito, muitas vezes não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que ele viveu aquele dia, pelos problemas que ele teve aquele dia. Frustração em casa. Sim, financeira, emocional, doença. Então, muitas vezes a pessoa vem e eu falo assim, viu? Você tá precisando de alguma ajuda? De um abraço. Não, e a gente tem que fazer isso, né? E eu percebo que isso funciona. Caramba. Funciona. Tem moradores que começam brigando comigo e no final já chegaram a chorar. Já teve morador que me ligou 10 horas da noite, depois de discutir comigo, num sábado, e falar, viu, ora por mim. Eu realmente tô com problema, eu tomo remédio, tô depressivo. Nossa. Então, existe essa carência também por parte dos moradores, né? Então, quando você é síndico profissional, não pode esquecer que existe a humanidade. Você tem que olhar para o seu morador com essa parte de carinho, com essa parte de amor. Eu falo que os moradores é igual um casamento. Não é porque eu brigo com meu marido, que a gente tem as discussões, que eu não amo ele. Verdade. E os condomínios é assim, a gente se desentende. Eu falo, a gente briga, cada um dá seu posicionamento, cada um dá o seu ponto de vista, e eu acho que é isso. A gente tem que saber receber os feedbacks. Temos que melhorar naquilo que realmente precisa, mas os moradores também têm que entender que você está dando o seu melhor, que você está fazendo, né? E eu acho que esse é o diferencial. Esse condomínio já estou há 7 anos. É perfeito? Não. A gente tem inúmeras histórias, né? E chega nas assembleias, eu sou reeleita. Então, a gente tem esse respeito mútuo. E é isso que eu tento levar para todos os meus condomínios. O respeito em primeiro lugar, independente das opiniões. Perfeito. Eu fiquei sabendo que além de morador... As histórias. Tem gato também sendo problema? Tem gato Eu espero que quando estiver passando esse... Eu espero que quando estiver passando esse episódio já tenha se resolvido tudo. Com certeza. Porque foi ontem, né? Conta mais pra gente isso aí. Eu fui tentar fazer uma intermediação. Problema de animal solto em condomínio, isso é um problema municipal. Então, nós temos muito, né? Hoje, o nosso município não possui, tipo um canil, um local para coletar esses animais de rua. E aí, tem um gatinho que apareceu no condomínio, nós não sabemos como, alguns moradores relatam que ele foi abandonado, mas não sabemos de fato se foi. Ele apareceu. É uma gracinha, todo mundo gosta. É aquele gatinho amigável, que pega no colo e tudo mais. E ele ficou preso no portão uma vez. E aí uma moradora pegou ele e levou para casa, levou no veterinário e passou a cuidar. Só que ela tem um cachorro.
E o cachorro não se dá com o gato. Então ela não consegue prender ele dentro do apartamento. Ela alimenta, mas ele vive nas áreas comuns. E aí me gera outro problema. Eu não posso notificar, eu não posso multar, porque é animal de rua. Aí ele entra em apartamento com criança recém-nascida, ele entra em apartamento onde tem outros cachorros, ele entra em apartamento que tem animais, pessoas alérgicas, e aí é um transtorno dentro do condomínio. E eu já tentei conversar com essa moradora inúmeras vezes. E aí, para minha surpresa, esse final de semana estava eu lá na minha casa, tranquilamente, quando eu recebi uma ligação de uma moradora que esse gato havia caído em cima do toldo dela, e ela tem 2 cachorros, e ela ficou super preocupada dos cachorros fazerem alguma maldade com o gato. E a sogra, e ela é credenciada nessa rede de proteção de animais. Então ela já fez acolhimento de cachorros, né, que estavam para doação. E aí ela falou: eu vou levar esse gatinho, tão bonitinho, tão dócil, vou levar ele para minha sogra cuidar. E ninguém me falou nada. Só à noite eu recebi a ligação que ela havia levado e a pessoa que alimenta ele queria ele de volta. Resumo. Eu tentei fazer a conciliação entre as partes para explicar que o gato tinha conseguido um lar adotivo, onde ele ia ser acolhido. Eu tinha recebido foto do gato em cima da cama, estava assim, super tranquilo. A moradora me abre um boletim de ocorrência contra a minha pessoa de furto, que eu furtei o gato de dentro do condomínio. Mas nem lá você foi? Nem lá eu fui, estava na minha casa. E aí a gente tem esses jornais, né, na cidade. Sensacionalistas. Com certeza. E eles passam na delegacia para olhar os boletins. E aí me sai no jornal: síndica furta gato de condomínio. Não, olhou o boletim e falou: nossa, esse é perfeito. Com certeza. Então, assim, mesmo nas nossas conciliações, a gente tem que entender como a gente fala com o morador, né? E o morador, ele muitas vezes não, por mais que você esteja na razão, ele não quer não quer entender. Então, abrimos esse boletim de ocorrência. Agora a gente tá todo esse transtorno, gravando matéria, chamamos a vereadora que é protetora dos animais para ela ir lá no lar onde esse animal está, para mostrar que ele está sendo bem cuidado. Meu Deus, até a vereadora vai aparecer. Até a vereadora. Quer dizer, você vai sair daqui e ainda vai gravar mais coisas. Vou sair daqui e ainda vou gravar. Então a gente passa por todas essas situações, né? E como você mesmo disse, nem no condomínio estava. Não, porque eu imaginei, aqui nos bastidores, quando você me contou, eu falei, pois bem, ela achou que era melhor e levou, porque o gato estava lá, mas agora entendendo melhor, você nem estava no condomínio, você só tentou avisar, porque pegaram sem contar para ela. Na realidade a portaria avisou, né? E ela ficou indignada. Como assim levaram o meu gato? Aí, só que no grupo, várias vezes, quando moradores pontuavam: ai, meu carro tá arriscado, o gato tá na minha moto. Ela falava: não, esse gato não é meu, ele é de rua. Aí agora... Que agora sumiu. Ela é a dona. E aí o que é mais engraçado é que os nossos moradores, eu falo que eu gosto de estar no grupo dos moradores porque a gente sabe das notícias. E aí tudo que sai no jornal eles colocam lá. Então tudo que eu tenho que fazer, às vezes não dá tempo nem de ler o jornal, mas tá lá no grupo, eu dou uma olhada, né? E tava lá, a minha história. Eu falei: mas meu, acabei de levantar e tá lá. Ah, no grupo dos moradores? No grupo dos moradores já estava a reportagem. E aí eu falei: e agora? Aí eu fui falar com os moradores. Falei: gente, lembra daquele gatinho? É isso. Aí eles falavam assim: Grazi, eu não acredito. Aí os moradores mesmo se revoltaram no grupo. Não, a gente tá do seu lado, pode levar a gente, que nós vamos testemunhar a seu favor, porque não teve furto, foi uma doação. E é esse caos. E isso é viver em condomínio. Não, e ela não tem nem como comprovar que é dela. Não deixava nem na casa dela, né? Ela mesma falou que era de rua, ela só alimentava. Então, assim, é mais uma briga de ego do que, de fato, uma briga pelo animal. Porque se ele está num lar onde ele está sendo bem cuidado, é desumano eu tirar ele de lá e voltar para as áreas comuns do condomínio. Ele ficava debaixo de carro, tomando chuva, esperando doações de comida. Ela alimentava. Mas e os dias que ele não ia para casa dela? Que ele pulava outras janelas? Então, além de moradores, a gente ainda cuida de animais. Quer dizer, então o síndico é psicólogo, negociador, protetor de animais, e tudo. Agora vai ter que ser seu próprio advogado também. Com certeza. A gente tem que saber de um pouquinho de tudo. Mas e aí, como é que funciona nesse meio tempo? Porque assim, você tá aqui, sorridente,
você tá aqui levando tudo numa boa, você sempre é assim? Mesmo assim, Olha, porque eu estaria um pouquinho assustado, se um pouquinho só, com uma situação dessa. Mas como é sim. que é isso com você? Como você lida com os problemas? Olha, eu entendi que hoje eu sou uma pessoa pública. Então, vai existir coisas que irão falar. Agora, o que a gente precisa entender, até onde é verdade. Nesses 7 anos, eu não tenho nada que desabone a minha profissão. E também, eu não tenho nenhum tipo de processo, eu não tenho nenhum tipo de problema durante 7 anos. Então, eu entendo que a minha gestão é uma gestão positiva. E quando acontece isso, não vou negar, a gente fica assim, revoltado, Jururu. estressado. Isso. Antes de vir aqui, eu já fui fazer boletim, eu já marquei entrevista, já fui no jurídico. E é assim que a gente tem que levar. Então, essa história de matar um leão por dia, ela é verdade. E daqui pra tarde eu tenho mais uns 3 pra matar até a noite. Não vai falar gato, porque senão vai entrar no, Não, como prova. de forma alguma. E aí a gente começa a ver os comentários na matéria, né? E Nossa, aí são os piores. Ai, ela sumiu com o gato, não deve ter acredito. soltado em algum lugar. Então as pessoas elas querem mais julgar do que entender o contexto. Uhum, Então, cada mensagem aleatória que eu vi, eu falei, ai não, é desconcertante. é, Então você tem que ter um bom psicológico. O uhum. síndico hoje ele tem que entender o papel dele. E a gente tem que entender que feedback vai existir. É igual política. Já imaginou se os políticos fossem ficar doentes? Nossa, Não teria vida, né? Então a gente tem que levar imagina. de boa É. e tocar. Então, se a gente pensar em quem está assistindo a gente agora e a pessoa teve a brilhante ideia de virar síndico. Pela tua risada, eu acho que você está apoiando essa pessoa. Eu quero ser síndico profissional. Vamos fazer uma lista. O que não pode faltar aí? Quais são os itens? Você já falou que é saúde, né? A parte mental, tem que ter É, essa resiliência. isso. Ser síndico é você lutar com você diariamente. Uhum, Vou falar pra você que nesses 7 anos eu pensei em desistir inúmeras vezes. Mas não por mim, pelos outros, pelos que as pessoas falam e julgam, né? Então, pra você ser um síndico hoje, eu amo o que eu faço. Então, eu não faço por mérito de trabalho, porque eu quero. Não, eu faço porque eu amo mesmo. Então, eu trato os meus moradores com carinho, com amor. Então, eu falo que quem quer ser síndico tem que amar aquilo que faz. Tem que amar pessoas e tem que entender que pessoas são problemáticas. uhum. Entender que hoje todo mundo é estressado, as pessoas têm vários tipos de problema e que o que a pessoa vai falar nem sempre diz respeito a você. Mas também o síndico tem que entender que quando ele recebe um feedback negativo, ele tem que reavaliar o que ele está fazendo. Então você tem que saber dosar as informações que você recebe. E, Né? e E como é é que isso. é esse negócio de receber um feedback negativo, mas que você sabe que a pessoa tá certa? Isso dói lá no fundinho. Mexe com orgulho? Mexe, com certeza. Mas eu tenho já esse hábito de. Eu me policio muito. Então eu já tenho esse hábito de auto me corrigir. Uhum. Então, quando a pessoa faz algum tipo de reclamação, eu tento entender. Ela está fazendo simplesmente pelo fato que ela quer criticar, ou ela está fazendo porque ela quer que realmente mude tal situação. Então, eu peso muito isso na balança. Aquilo que eu acho que vai melhorar a minha empresa e que vai melhorar o meu tratamento com os moradores, eu acato. Uhum. Aquilo que eu vejo que é só ofensa, aí eu desconsidero. Eu falo, não, isso É, daí é. e depende muito da pessoa. Porque tem aquele que é o Sim. reclamão de carteirinha já. Sim. E você sabe que eu faço amizade com esses moradores? Sério? Sério. Eu acho muito interessante assim. Às vezes eu recebo indicação e falo assim: ai, Grazi, eu queria conhecer seu trabalho. Te indicaram. A primeira coisa que eu pergunto é: quem me indicou? E quando a pessoa fala pra mim, foi tal pessoa, fala assim: jura? Eu Esse reclamão. morador me indicou. Ai, eu não acredito. O reclamão. Então, assim, por quê? Por que que eles reclamam? Porque eles querem o melhor para o condomínio. Uhum. Então, eles querem entender como o condomínio tá. E a partir do momento que você põe para ele tudo que está sendo feito ou como funciona um condomínio, ele passa a não te criticar mais e passa a te apoiar. Então, hoje, a maioria das pessoas que me criticavam são as pessoas que me apoiam. Então, eu gosto muito dessa. É gostoso você ver isso, né? Uhum. Que você fala assim, nossa, que legal, ele conseguiu enxergar
o que de fato é o trabalho de um síndico. Mas isso é uma coisa diária, porque às vezes trocam-se moradores, às vezes trocam-se inquilinos, e quando você está naquele ritmo de paz, daqui a pouco vem aquela desordem, mas no final dá tudo certo. Acontece muito isso? Você tá você fala assim, nossa, tá entrando numa calmaria agora, aí você já vê um caminhãozinho encostando no condomínio, você fala, ai, ai, ai. Já aconteceu, tipo, de morador brigar comigo, e aí ele sair do condomínio, e quando eu menos espero, ele mudou para um outro condomínio. Que também era você. Não creio. Sério, aí no outro condomínio ele me trata como se nada tivesse acontecido. Então a personalidade das pessoas é muito... Quando foi? Quando cruzou o olhar? Não, aí me tratou super bem, como se, nossa, sempre gostei de você. Então eu falo que a gente não pode levar nada pro pessoal, é sempre profissional. Então quando a gente tá à frente de um condomínio, é nosso CNPJ. O nosso CPF é totalmente à parte. Eu brigava muito com uma construtora. E tinha uma engenheira, nossa, que a gente brigava muito. Eu falava assim pra ela, nós estamos brigando condomínio e construtora, não Graziella engenheira, né? Então saindo daqui, nós duas vamos nos respeitar. E realmente, hoje ela saiu, hoje ela não trabalha mais na construtora, já tem aí uns 3, 4 anos, e ela presta serviço pra mim. Então ela entendeu que aquilo que a gente brigava não era pessoal, era estritamente condomínio e construtora. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. A gente não pode ter inimizades. A gente tem que tratar todo mundo bem, porque aquela pessoa que hoje te trata mal pode ser a pessoa que vai te indicar amanhã. É, verdade. Então a vida de síndico é assim, é essa descompensação diária. Sim. O interessante da engenheira é que você percebe, né? Quem que ela tá defendendo, o quanto ela veste a camisa, o quanto ela é profissional, talvez só tá divergindo, né? Não tá cruzando ali as ideias. Então, e ela hoje presta serviço para você. Ela é minha assessora de recebimento de condomínio. Mas não brigam mais. Não, hoje ela faz lauda, aponta para as construtoras o que precisa ser corrigido. Então é muito bacana essa dinâmica que nós temos dentro dos condomínios, né? Nossa, Grazi, ainda não superei essa história achei que é do gato, mas ainda não superei. O cara sai, a produção, você ouviu essa produção? Até chamar minha produção aqui. Ela mudou porque brigou com a síndica, chegou no outro condomínio, quem que era a síndica? A Grazi foi lá na portaria esperar. Você já vem vindo. Sim, exatamente. É como se fosse começar do zero pra ela, né? Exatamente. Que doideira. E às vezes eu ainda falo, eu chego em casa e falo assim pro meu marido, que às vezes ele conhece a pessoa. Fala, sabe aquela pessoa que brigava comigo, mudou pro outro condomínio e tá assim, ó, me tratando super bem. Seu marido deve adorar as histórias, né? Olha, no começo ele não aceitava, porque tipo assim, ele não entendia que existia essas reclamações picuinhas, essas brigas, né? Então, se alguém falasse um A de mim, ele queria ir lá e já defender. Queria resolver. Hoje não mais. Hoje ele entende, ele releva, me apoia, super me apoia. Ele é a pessoa que mais me apoiou quando eu fui entrar nessa carreira, né? E estamos aí indo para quase 8 anos. E isso você acredita que seja algo precioso na transição, de repente, quem está na carreira? Ter esse apoio familiar? Ai, com certeza. Porque o começo de condomínio você não tem vida. Você não tem final de semana, você não tem feriado. Porque quando dá algum problema no condomínio, até você saber resolver, saber como agir naquela situação, você se desespera. No meu começo, eu não conseguia tirar a mão do celular. Nossa. Chegava final de semana, me dava pânico. Eu tinha que responder os moradores. Hoje não mais. Hoje eles entendem. Se eles precisarem de mim no final de semana, eles vão me ligar. Que numa emergência eu vou estar lá. Mas eu não vou ficar batendo papo no final de semana, porque eu preciso dar um tempo para minha família. Sim. Né? Então hoje eu tenho essa coisa mais tranquila. Então quem está começando agora tem que entender isso. Que se não tiver um apoio, quantas noites meu marido precisou buscar as crianças, cuidar das crianças, para que eu pudesse resolver algum problema. Quantos finais de semana? Caixa d'água. O morador já ficou sem água e deu problema na bomba. E eu enchi uma caixa d'água com a reserva de incêndio. Eu coloquei a mangueira de incêndio, isso lá em cima, e a gente foi encher a caixa d'água. Então, eu não sou uma síndica somente, eu vou lá visitar o condomínio e fazer
a parte política. Não, eu ponho a mão na massa. Se precisar, eu vou lá fazer. O meu começo, nossa, a gente fez caminho de intertravado. Eu montei caixa de correio. A gente não gostava daqueles modelos convencionais. Nós fizemos um projetinho. Eu com meu zelador na época, pedimos para cortar madeira, parafusamos, fizemos. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de pôr a mão na massa e ser ativa dentro do condomínio, né? E eu acho que é esse o diferencial. É o morador saber que na hora que ele precisar de um respaldo, eu vou estar ali. Né? Isso é o nosso diferencial e é o que eu prezo. Eu falo que pra gente construir um nome, demora-se anos. Mas pra gente acabar com ele é segundos. É. Tem uma frase, né? Para se forjar um herói, basta-se alguns segundos. Para se construir uma pessoa de bem, leva-se uma vida inteira. Exatamente. Hoje o que eu mais prezo é o meu nome. Então, hoje, a gente sabe que falar, muitas pessoas vão falar. Mas hoje eu vejo em relação aos meus concorrentes na cidade, né? Hoje eu tenho um escritório, eu possuo um sistema de manutenção. O meu foco hoje não é abrir minha carteira, falar assim, nossa, eu quero pegar X condomínios. O meu foco é melhorar o meu atendimento ao meu cliente. Então, eu quero fidelizar aqueles que eu já tenho. E se vier mais, é consequência daquilo que eu estou fazendo. Esse é o meu diferencial aí para os moradores. Ótimo. E assim, fica difícil imaginar que você, tão mão na massa, uma entrega absoluta no teu trabalho, você ainda tem você tem né, você tem gêmeas. Gêmeas, eu tenho um menino. Gêmeas, no mesmo instante que você decidiu ser síndica. A gente sabe que quando é gêmeo, tudo em dobro. Como é que foi essa transição para você? Foi uma loucura. Sim. Porque, não, só 2, só gêmeos, não. Eu quero 1.000, porque no mínimo são 1.800, né, pessoas. Então eu quero 1.800 pessoas. É muito pouco, só três crianças. Olha, quantas gêmeas vieram, eu não era síndica ainda. E aí as minhas meninas ficaram internadas. E numa internação delas, o meu síndico me ligou e falou assim, estou renunciando, vamos conversar. E eu falava assim, eu não tenho como conversar, eu tô no hospital. E ele falava assim, eu não vou mais. E aí no outro dia eu saí do hospital com o grupo do condomínio pegando fogo. E assim, vamos assumir o condomínio. Você cuida da portaria, você faz não sei o quê e vamos mandar todo mundo embora. Eu falei, o quê? Vocês vão desvalorizar um condomínio que eu vou pagar 30? Jamais! Aí eu coloquei todo mundo no seu lugar. Eu falei, olha, eu sou do conselho e eu estou à frente do condomínio até a eleição de um novo síndico. Então você imagina, eu saí de um hospital e cabeça um turbilhão. Um turbilhão, porque as meninas tinham 7 meses. Nossa. E aí fui à frente do condomínio. E nessa internação delas, foi onde eu assumi. E aí a médica falou pra mim, mãe, ou você fica com elas em casa, ou sua vida vai ser hospital. E aí eu tive que pedir a conta do meu serviço para ficar com elas em casa. Então eu fiquei com elas, só eu e elas, assim, por uns 4 meses, tomando conta do condomínio. Então eu fazia tudo meio que à distância. Quando meu marido chegava, era a hora que eu ia fazer vistoria no condomínio, que eu ia resolver as coisas. Então, no começo foi assim. Graças a Deus ela melhorou. Ela não precisou mais fazer uso de bombinha e tal. Que bom. E aí, elas começaram a ir pra creche. E aí a mãe estava ociosa, porque já tinha uma rotina agitada, né? E aí foi onde eu comecei a fazer as coisas dentro do condomínio, pôr a mão na massa mesmo, né? Então eu ficava no condomínio, eu fazia as coisas, eu conversava, eu queria consertar. Eu com o zelador, a gente trocava experiência e conversava. Então eu comecei a procurar muita coisa. E eu não tinha jurídico no começo, né? E a gente fala aí de uma MRV é uma construtora, assim, muito grande, né? E eu consegui muitas coisas com a MRV dialogando. Então, nesse primeiro condomínio, a portaria estava errada, eu consegui ver isso na prefeitura. A MRV teve que desmontar uma portaria e fazer uma outra. Nossa. Isso sem jurídico. Mas errado no quê? Sim. Eles desenharam uma portaria e aprovaram na prefeitura. E no físico eles fizeram outra. Então eu falei, não, vocês vão derrubar e fazer o que vocês fizeram lá. E aí foi essa loucura. Eles derrubaram uma portaria e tiveram que construir outra. E fora isso, teve telhado que eles precisaram refazer. Teve N situações dentro do condomínio onde a gente foi negociando. E aí eu consegui tudo isso sem um jurídico. E aí onde a gente falou assim, nossa, a MRV fez em um processo. Eles gastaram mais de 1 milhão no meu condomínio. Nossa. Eles pintaram a fachada de 19 blocos.
Mas eles fizeram isso por quê? Porque eu comecei a ter conhecimento. Uhum. Então, eu comecei a brigar com eles naquilo que eu tinha entendimento, né? E aí, a gente continuou e cada vez foi melhorando mais. Então, foi daí que eu falei assim, não, eu levo jeito. Vamos aí pros próximos. E aí, foi super tranquilo nessa parte que as meninas já estavam na escola. E aí eu voltava, ficava durante o dia no condomínio, à noite eu ficava em casa com elas quando elas voltavam. Uhum. E aí foi nessa loucura. Nossa. E aí hoje elas já estão aí com 7 anos. Nenhuma delas quer ser síndica. Não. Nenhuma que é a carreira da mãe, diz que é muito difícil. Mas, assim, você já conseguiu falar com a construtora, já conseguiu dialogar. Você tem 7 anos de experiência, você já viveu muita coisa. Mas ainda existem desafios na tua vida que você fala, caramba, agora complicou. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias surgem uma coisa nova. Muda-se lei, muda-se manutenções. Então, a gente tem que sempre estar atualizado. Não adianta você parar no tempo, falar, eu já aprendi, fiz um curso e tá tudo certo. Não. Eu sempre participo de palestras, sempre participo de eventos. Aquilo que eu vejo que é tecnologia, que dá para melhorar no meu condomínio, eu vou buscar conhecer, trazer para os moradores outras opções, porque além da gente ter que cuidar do dia a dia, os moradores querem que a gente seja criativo, eles querem que a gente traga revoluções, né, coisas novas, que vai melhorar o condomínio, baratear o condomínio, então a gente tem que estar sempre aprendendo cada vez mais, e é bacana que tá tendo bastante cursos nessa área voltada para o síndico, não só cursos de síndico, mas cursos, palestras em várias áreas, né, que cada vez agregam um pouquinho mais para nós. Então a gente sempre tem que estar melhorando e aprendendo. Nessa busca, então, de melhoria e desenvolvimento do síndico, uma coisa que não pode abrir mão, quem está começando, quem já está na área, é esse desenvolvimento, é essa busca por não só conteúdo, treinamento, mas assim, networking, eventos, conversar com outros síndicos. Você troca muita figurinha? Com certeza. A gente conversa com bastante síndicos. Teve um evento ano passado em Florianópolis e eu fui, fiz questão de ir. Amei o evento. Palestras, assim, maravilhosas. Esse ano eu quero ir de novo. E sempre Lugar ruim também, Florianópolis. Maravilhosa cidade. E assim, e meu marido, ele falou assim, eu vou com você. E eu falei, tá, mas a gente vai passar o dia inteiro. E ele amou as palestras. Legal. Ele falou assim, olha, as palestras não servem só pro síndico. São coisas que a gente leva pra nossa vida. São coisas que a gente aprende e fala assim, nossa, eu não sabia que tinha isso, ou que dava pra fazer isso. Então é muito importante a pessoa que quer se destacar, porque eu falo que síndico, qualquer pessoa pode ser, mas a pessoa que quer se destacar, ela tem que ter um diferencial. E conhecimento ninguém tira de nós, né? Conhecimento é algo que você, de fato, leva pra vida. Leva pra vida. As pessoas, é algo que ninguém tira, né? Conhecimento você leva com você. Todo papo bom passa rápido. Sempre, né? Antes Não, ainda tem que te liberar, porque você tem que ir lá se defender, né? Com certeza, ainda tem que gravar. Nunca mais vou esquecer essa história, viu, galera? Essa é do condomínio lá Oi, eu tô aqui também. Mas olha, antes da gente partir para nossa despedida e você passar teus contatos e tudo mais, o pessoal te encontrar, existe uma pergunta que a gente sempre faz, né? Os segredos dos síndicos. Talvez eu te pegue de surpresa agora, que a gente até não conversou sobre ela. Mas, sim, qual é o segredo da Grazi? Quando a gente fala assim que todo síndico que está nos ouvindo deveria saber disso. Qual que é o grande segredo? Não precisa ser só da questão pensando, síndica, mas da tua vida. Qual que é o segredo que você carrega? Eu acho que é gratidão. É ser grato por todas as oportunidades, é entender o momento que nós devemos sair, porque por mais que eu falo que a gente tem duas felicidades na vida de síndico. Uma é quando você entra no condomínio e outra quando você sai. E sempre que você sai de cabeça erguida e de porta aberta. Então o síndico, ele tem que saber o momento dele deixar aquele ambiente, né? A gente passa por situações que às vezes fogem um pouquinho do nosso controle. E eu não tenho vergonha de falar que já teve condomínio que eu falei, gente, desculpa, mas não dá. E isso foi fácil? Não. Porque aí quando a gente ia para um próximo condomínio, eles falavam assim, mas você deixou aquele condomínio, você vai deixar a gente também? Então isso é uma coisa que às vezes o síndico tem medo. E não pode ter.
Então, o segredo é você ser grato por todas as oportunidades. As portas que abrem, mas também as portas que fecham. Então, a gente tem que saber deixar os condomínios no momento correto, mas sempre deixar a porta aberta. Uhum. E esse condomínio que eu deixei, eu já fui procurada de novo para voltar. Então, esse é o diferencial e é o segredo que os síndicos devem ter aí. Então, no caso desse condomínio, é saber sair, mas saber voltar também. Saber voltar também. Com certeza. É porque a vida é feita, né, de etapas, né, de Sim. períodos. E às vezes tem essa renovação que dirá que não, talvez seja o momento certo de retornar. Sim, e eu vou dar até um exemplo de um prestador de serviço. Uma portaria virtual. Eu entrei no condomínio, os moradores queriam que eles saíssem. E aí eu fiz a rescisão. E a gente teve um desgaste ali, mas aí eu falei para o comercial. Eu falei, explica para o dono que não é porque não deu certo nesse que não vai dar nos próximos. Então vamos amigavelmente? E foi super tranquilo. Trabalhamos em outros condomínios e quando surgiu a oportunidade, eles voltaram a trabalhar nesse condomínio. Olha só. Então a gente tem que entender que a gente tem que saber o momento e como sair, justamente para que quando a gente tem uma oportunidade, as portas estejam abertas. Então isso aí é uma coisa que eu levo não só como síndica, mas é uma coisa que eu tenho da minha vida, até quando eu trabalhava em empresas. Saber sair. Excelente. Excelente entender os ciclos da vida, né? Sim. Legal, legal. Adorei conversar com você, viu, Grazi? Foi um prazer. Uma das melhores histórias. Queria que você olhasse para essa câmera agora aqui e falasse teu arroba, ou se quiser passar teu e-mail, teu número, quem tá querendo saber mais, às vezes te levar para dar palestra, quem de repente um morador, quero levar ela para o meu condomínio, então fique à vontade. Bom, muito obrigada pela participação. Eu fico localizada ali na Avenida Dr. Lauro Correia, número 5851, na sala 2. O meu Instagram é grazi_araújo_síndica.pro. O meu telefone de contato é o 98162-4920. Vai ser um prazer receber você para tomar um café no nosso escritório, para conhecer nosso trabalho. E muito obrigada. Ótimo, prazer te receber. Espero que seja a primeira de muitas. Que Com certeza. Eu até comentei com você, a gente está começando a fazer também os episódios mais temáticos e vai ser demais contar com as tuas histórias. Com certeza. Acho que ninguém vai bater essa história do gato aí. E aí eu volto para contar o desfecho, com certeza. Não que eu seja fofoqueiro, mas conta pra gente o que aconteceu. Espero que dê tudo certo, que você tenha muito sucesso, que você volte mais vezes, fique à vontade. Muito bom contar com você e contar também com você que está nos assistindo até agora. E já está na 4ª temporada junto com a gente. Obrigado pelo teu carinho. Fica ligado. Você viu várias histórias aqui. A gente sempre traz gente assim, com experiência, boa no que faz, mas com história. É isso que a gente gosta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.